Olá pessoal, tudo bom? Essa semana, gente, nós vamos continuar o estudo dos sólidos redondos e nós vamos falar sobre o cone, tá bom? Já estudamos sobre o cilindro, nós vimos todas as características do cilindro, contextualizamos, resolvemos problemas, tá bom? Então, todas aquelas primícias que nós vimos no cilindro, nós também vamos falar no cone, tá bom? Que é esse sólido aqui. Beleza? Aí mais uma vez eu faço aquele convite a você ao começar a observar ao seu derredor objetos que tenham característica de cone, tá bom? Que vai facilitar bastante no teu estudo, na tua compreensão desse sólido que é tão importante no nosso dia a dia, beleza? Baixem a apostila lá, tá certo? Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre as planificações e nós vamos falar também sobre a área externa, beleza? Na outra semana, aí nós vamos dar continuidade a esse estudo, só que nós vamos falar sobre o volume do cone e nós vamos falar também sobre uma relação muito importante que existe entre ele e o cilindro, tá bom? Então fica ligado que essas aulas são muito importantes, tá bom? Então é isso aí, gente. Baixa a apostila lá e vamos estudar o cone. Vamos lá, pessoal. Vamos dialogar um pouquinho sobre o cone. Vamos conhecer esse camarada. Acompanha comigo essa leitura. O cone é um importante sólido geométrico que é estudado na geometria espacial. Ele é classificado como um corpo redondo ou sólido de revolução por ter um círculo como base e por ser construído a partir da rotação de um triângulo. Aí eu fiz questão de colocar em negrito aqui algumas palavras-chave e palavras que a gente já conhece porque vimos na aula passada, quando estávamos estudando o cilindro. Olha só, ele fala o seguinte: primeiro, ele fala que é um corpo redondo, a gente já sabe, que ele é feito a partir de um sólido de revolução, do mesmo jeito do cilindro. Lembra que na aula passada que o que constrói o cilindro é exatamente a rotação de um retângulo? Então a mesma coisa vai acontecer com o cone, só que não vai ser mais um retângulo, vai ser um triângulo. Beleza? A gente vai ver isso aqui bem detalhado no programa Educandos, ok? Vamos adiante. Vamos lá, vamos exemplificar cone no nosso cotidiano. Vamos começar conhecendo aqui, olha aí, ó, a luminária. Luminária está aqui com um exemplo de cone, beleza? A luminária, olha só, gente, quem nunca tomou um sorvete numa casquinha? Aquela casquinha, gente, é um exemplo de cone no nosso cotidiano, beleza? Olha só, a árvore de Natal, essa estrutura aqui, olha, ela está em formato de um cone de ponta cabeça. Como também lá a luminária, tá bom? Olha só, o cone para sinalização e segurança. A gente tem até um camarada desse aqui lá na escola, né? Que a gente utiliza sempre que a gente está fazendo aquelas dinâmicas lá no pátio. Beleza, gente? Tá aí, gente, exemplos de cone. Agora, tem outra parte importante do estudo do cone, gente, que eu já vou exemplificar para que vocês possam ficar por dentro de tudo. É exatamente os troncos de cone, certo? Olha só, o que seria o tronco de um cone? Pessoal, se isso aqui é um cone, essa característica, se eu cortar esse cone aqui, olha, e tirar essa parte de cima, essa parte de baixo é chamada de tronco de cone. Essa parte que sobrou, beleza? Tirando essa pontinha aqui de cima. Qualquer parte onde você cortar aqui, o que ficar para baixo na base é chamado de tronco de cone. E aí vamos contextualizar isso. Aí sim, gente, é onde tem muito objeto no nosso cotidiano representando tronco de cone. Olha só. O balde. Balde é um exemplo de um tronco de cone, tá vendo? Olha outro, o copo, gente. O copo
Mas outro aqui, ó, uma cesta, tá vendo? Tronco de cones. E outro aqui, o pote de pipoca. Beleza? Interessante, né? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre essa parte pretinha aqui, ó, o sólido de revolução. Tá aqui, gente. Como já foi dito, o que gera a construção de um cone é exatamente a rotação de um triângulo em torno de um eixo, tá vendo? Tá aqui, ó, ele pegou o triângulo, rotacionou esse triângulo em torno de um eixo e gerou um cone, beleza? Tá aqui, ó. O cone reto é uma figura de base circular gerada pela rotação de um triângulo retângulo. Mas agora, gente, tudo isso vai ficar mais gostoso de se observar no programa Educando. Então vamos para ele, que a gente vai entender melhor essa questão de rotação em torno de um eixo, gerando a figura do cone, beleza? Vamos lá. Vamos lá, gente. Então vamos verificar se essa história de rotacionar um triângulo em torno de um eixo realmente vai gerar um cone. Vamos observar isso? Tá aqui o programa Educando. Acompanha comigo. Eu vou construir aqui, gente, um triângulo que ele vai rotacionar em torno desse eixo aqui, beleza? Então acompanha. Eu vou começar com um triângulo bem pequenininho aqui. Olha só, vou construir aqui um triângulo, beleza? Tá aí, um triângulo. Vou dar um grau aqui para ficar bem arrumadozinho. Bom, beleza. Vamos lá. Então vamos lá. Ele falou lá na definição seguinte, que se eu rotacionar um triângulo, ele vai gerar um cone. Vamos ver se é verdade. Vamos girar aqui, olha. Olha só. Olha lá, pessoal. É que é verdade mesmo? Olha só. Gerou um cone, tá vendo? Que legal, né? Tá bom? Vamos colocar isso aqui em superfície sólida. Olha só, olha lá. Beleza, tá vendo? Um cone, gente. Tá aí, ó. Tá vendo? Cone. Ponta cabeça. Cabeça para cima. Tanto faz aqui, ó. Cone. Legal, né? Vamos fazer outro? Vamos fazer outro aqui. Vamos lá, gente. Eu vou fazer um bem grandinho agora, viu? Acompanha. Tá aí, ó. É lógico que aqui eu estou considerando esse eixo aqui como se fosse o meu terceiro lado do triângulo, beleza? Não importa. Vamos ver se vai gerar um cone. Vamos girar? Olha só, gente. Que maravilha, não é não? Um cone. Tá aí, ó. Beleza? Vamos mostrar ele de forma sólida também. Superfície sólida. Olha só. Aí. Beleza. Bom. Ora. Se eu fiz um cone aqui, então é bem possível que eu possa fazer também troncos de cones aqui, não é? Então vamos ver se a gente consegue. Eu vou tentar aqui. Acompanha comigo. Vamos ver se essa figura aqui ela gera um tronco de cone. Vamos ver? Vamos girar? Vamos girar. Olha só, gente. Tá vendo aqui? Um tronco de cone. Ele perdeu aquela ponta lá em cima. Uma sólida. Beleza? Tá vendo? Vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Vou fazer um bem grandinho de novo. Aqui, ó. Tronco de cone. É um gigantesco aqui. Beleza? Vamos girar? Vamos girar. Olha lá. Tá vendo? Aí. E a superfície sólida. Agora eu vou fazer uma provocação com vocês. Olha só.
Para construir um cone inteirinho assim, sua origem veio da rotação de um triângulo. Aí eu faço a pergunta para você: que figura é essa aqui que gerou um tronco de cone? Pensa, reflita e chegue a uma conclusão, ok? Vamos adiante. Então, nós vamos agora falar sobre os elementos que compõem um cone. Olha só. Em um cone, gente, esse cone aqui, eu achei ele bem legal, porque ele é cortado no meio, tá vendo? Para que a gente possa visualizar melhor quem são os elementos do cone. Acompanha para que vocês possam perceber quem é quem e não confundir. A princípio, eu já vou avisando, o aluno tem a mania de confundir a altura do cone com a geratriz do cone. São coisas totalmente diferentes, beleza? Vamos lá, vamos observar esse desenho aqui. Olha, gente, já vimos que a base de um cone é um círculo, tá vendo? Esse círculo aqui acompanha, mouse lá, olha, tá vendo? Se isso aqui é um círculo, então ele tem um raio. Então, o raio é o segmento que parte da extremidade e vai até o centro do cone, tá vendo? Tá vendo aqui? Esse aqui é o nosso raio. Ok. A altura, gente, é o segmento que vai lá de cima do vértice até o centro da base do cone. Fica esperto com relação a isso. De novo, a altura, esse segmento que vai lá de cima, vem de lá do vértice até o centro da base do cone. Então aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó, gente. Olha só. Beleza? Tá vendo? Isso aqui é a nossa altura. Beleza? Tá bem desenhado, não? Claro que com o mouse fica horrível de fazer isso. Mas dá para tu perceber aqui. E vamos falar sobre a geratriz. A geratriz, gente, é esse segmento aqui, olha. Tá vendo? Que fica deitadozinho exatamente nessa área lateral aqui, ó. Olha só. Esse segmento aqui, gente, é que é a nossa geratriz. Beleza? Então, olha só. Tá aí os elementos. Os elementos de um cone, quem são? A geratriz, que é essa aqui. A altura do cone, essa daqui. O raio do cone, já viu aqui, tá vendo? Tamanho aqui. E o vértice do cone, aquele camarada lá em cima. Beleza? Legal, né? Adiante. Classificação do cone. Vamos classificar o cone. O cone, gente, ele é classificado de duas formas. É o cone reto e o cone oblíquo. O que difere um do outro? Isso é bem fácil perceber. Esse aqui, gente, percebe que ele está inclinadozinho? E esse aqui está em pezinho? É o que caracteriza o cone reto do cone oblíquo. Mas essa é a linguagem popular. Certo? Cientificamente, matematicamente, o que caracteriza um cone reto de um cone oblíquo é exatamente esse ângulo aqui, olha, gente. Olha só. Acompanha lá o mouse, hein? Olha. Esse ângulo aqui, quando ele é um ângulo reto, ele deixa o cone bem pé, perfeitamente em pé. Tá vendo? A altura dele, olha. A altura dele fica em pé, formando um ângulo de 90 graus com o diâmetro da base. Beleza? Já o oblíquo não. O oblíquo ele é inclinado. Aí forma esse ângulo aqui, ó, que é qualquer ângulo menor que 90 graus. Beleza? Então, essa é a linguagem popular. Inclinadozinho, oblíquo. Em pé, reto. Mas, matematicamente falando, a característica vem essa primícia aqui. É o ângulo reto e o ângulo oblíquo. Agora sim, gente. Agora nós vamos falar sobre
planificação do cone. Certo? Eu sempre gosto de provocar vocês a imaginarem isso. Olha só, imagina que esse camarada aqui ele está oco, certo? Aí você vai rasgar ele aqui, vai rasgar todo esse contorno aqui da base e vai abrir tudo. Que figura plana você vai se deparar quando você fizer esse procedimento? Você imagina? É isso que a gente vai ver agora, viu? Vê lá. Vamos fazer passo a passo. Tá aqui um cone perfeitinho, inteiro. Lógico que só está dessa forma, tá bom? Pode ser assim, professor, também, não vai mudar nada. Não importa se ele esteja de ponta cabeça, não importa. A planificação vai ser a mesma. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro abrir ele aqui, tá vendo? Abrir ele aqui, abri toda a tampa de baixo e joguei para lá. Aí gerou essas duas figuras aqui, ó. Vendo? Olha só, gente. Quando você abre completamente isso aqui, gera essa figura plana. E quando você abre completamente essa daqui, gera também essa figura plana. Beleza? Ora, quem são essas figuras? O de baixo a gente já conhece que é um círculo. E essa parte de cima, gente, é o que a gente chama de setor circular. Beleza? Então, esse é o procedimento de uma planificação de um cone, que no final vai gerar essa figura aqui. Ok? Beleza? Aí, de novo, gente, essa figura é uma das planificações do cone, tá bom? Esse círculo ele pode estar aqui, ele pode estar aqui no cantinho também, ó, aqui, ó, ele pode estar aqui, tá bom? Ele pode estar em qualquer parte aqui, ó, tá certo? Continua sendo a planificação de um cone, beleza? Então fica ligado aí para a representação da planificação de um cone. Fácil de perceber, né? Vamos adiante. Pessoal, eu gostaria agora de convidar vocês a resolvermos duas questõezinhas envolvendo planificação do cone. A primeira questão, gente, foi uma questão do Enem. Olha só. Olha o que diz essa questão. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Aí ele mostra essa figura aqui, que você já está desconfiado do que é. Beleza, vamos adiante. Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução. Já estou sublinhando aqui, olha, gente. São palavras que a gente vem usando constantemente na aula, tá vendo? Olha só. Olha aqui, ó, em uma das provas do Enem. Chamada de. Aí vem, letra A. Você acha que essa figura aqui é uma pirâmide, gente? Você acha? Você ainda não estudou pirâmide, mas você imagina o que é uma pirâmide, né? Olha só. Este aqui é um exemplo de uma pirâmide. Beleza? Isso aqui é uma pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base triangular, de base pentagonal. Isso aí nós vamos estudar depois. Então, não é uma pirâmide. É uma semisfera? Isso é uma semisfera, gente? Claro que não. Uma semisfera é uma esfera cortada ao meio. Beleza? Eu tenho um peso aqui, que eu coloco geralmente nas folhas para não voarem. Ela tem uma aparência de uma semisfera, mas não é. Aqui não é a semisfera, que ela perdeu essa parte aqui, beleza? Mas é uma coisa mais ou menos assim, só que completinha aqui, que seria uma semi-esfera. Então não é a letra B. É a letra C, um cilindro? Claro que não, a gente já estudou cilindro, cilindro é esse objeto aqui. Beleza? É um tronco de cone? Faz parte do estudo de hoje? Faz, mas não é um tronco de cone. É um cone, claro. Simples, uma questão simples. Vamos lá, vamos fazer essa segunda questão, que é uma questão que caiu no SAEP, só que eu modifiquei ela um pouquinho.
Vamos lá. A figura 1, 2 e 3 corresponde, respectivamente, às planificações dos sólidos. Então, aqui nós temos três planificações. Nós temos a primeira, nós temos a segunda, certo? E nós temos a terceira planificação. Olha só, gente. Vamos analisar uma por uma rapidinho, que a gente já mata a questão. Essa planificação a gente viu na aula passada. É de quê? É de um cilindro, né? Isso aqui é uma planificação de um cilindro, é verdade? Essa daqui a gente está vendo agora. É uma planificação do cone. Essa daqui é do cone, ó. Essa daqui, cone. Agora vamos falar sobre a última planificação. Essa última planificação é de quê? Se você fechar aquilo ali, vai virar o quê? Aquela velha caixa de sapato. Mas que cientificamente é chamada de quê? Do paralelepípedo. Beleza? Então a resposta seria, ou a resposta é a alternativa que tem cilindro, cone e paralelepípedo. Vamos ver? Olha só. Cilindro, cone e cubo, está errado. Cone, cilindro e cubo, está errado. Cilindro, cone e paralelepípedo. Letra C, sem medo de errar. Beleza?